meu povo, como vocês estão? Tudo na paz, tranquilo? Bem-vindo a mais uma aula do professor Rafael Matos. Hoje nós estamos testando um sistema de áudio melhor aqui para ver se você consegue ouvir melhor a aula, né? Se chega de uma maneira que você possa compreender melhor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cadeias alimentares. Se você não assistiu a aula sobre a fotossíntese 1 e a parte 2 e a respiração da planta, onde nós entendemos como que a matéria orgânica e a energia química entra nos ecossistemas, que é através dos produtores, você volta lá atrás e tenta assistir, procura lá no canal lá que vocês vão encontrar, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como funcionam as cadeias alimentares, como que é essa energia e matéria produzida pelos produtores, que são as algas, as plantas e algumas bactérias, produzidas por esses produtores, entra em toda a cadeia alimentar, fazendo parte da vida, fazendo parte da composição de cada organismo, da composição da matéria e servindo como energia para o desenvolvimento e o funcionamento de cada organismo. Beleza? Então eu te convido para a gente dar uma espiadinha melhor aqui agora. Então vem comigo, galera, ó. Vamos do mais simples para o mais complexo. Nós já aprendemos que plantas, algas e algumas bactérias são produtores porque são capazes de converter a energia luminosa, um carbono, uma molécula de carbono inorgânica que está na atmosfera e água em glicose, que é uma molécula orgânica que serve de alimento para a planta e para outros seres vivos. Então, nós damos o nome às plantas, algas, nesse caso de produtores. Beleza? Produtores, aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. Consequentemente, nós sabemos que muitos seres vivos se alimentam de plantas e de algas. Aqui eu dei exemplos de duas sequências, duas cadeias alimentares. Então, nós entendemos que a planta, se ela é comida parte dela por uma lagarta, né, essa lagarta vai obter energia e matéria dessa planta. Ela vai obter parte da energia, mas ela não consegue obter toda a energia e toda a matéria dessa planta. E aqui eu usei para representar para vocês a energia, essa ondinha de vermelho, e a matéria, essa flechinha preta. Quando nós vemos aqui que uma ave se alimenta da lagarta, ela consequentemente vai obter a matéria e energia que a planta produziu lá atrás, sendo produtor. Mas se você observar, o tamanho da flechinha que representa a matéria é bem menor. E o tamanho da ondinha que representa a energia é bem menor. Então, consequentemente, essa ave, ainda que vai obter matéria e energia dessa planta, ela vai obter numa menor quantidade de matéria e menor quantidade de energia. Professor, o que acontece com essa energia? Essa energia ela é perdida, ela é transformada pelos seres vivos. Os seres vivos se movimentam, eles voam, eles andam. Esse movimento dos seres vivos faz com que eles tenham gastos energéticos. E nem toda a matéria que o ser vivo ingere fica no seu organismo. Imagina se tudo que a gente comesse ficasse no meu organismo. Acredito eu que com 10 anos eu seria um gigante se tudo que eu comesse. Parte dela são expelidas, né? Através da nossa excreção, através das nossas fezes, né? Então, legal. Então, se nós chamamos aqueles primeiros que produzem os alimentos de produtores, os que consomem primeiro os produtores, tanto nessa cadeia como nessa, são chamados de consumidores primários. Aqueles que consomem primeiro os produtores. Em sequência, os que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários. Então, facinho de entender. Produtores, os que se alimentam dos produtores, consumidores primários. Os que se alimentam dos consumidores primários são chamados consumidores secundários. E assim eu poderia continuar essa cadeia alimentar, dando um exemplo aqui agora de uma serpente que se alimentasse dessa ave, ou de uma onça, um felino que se alimentasse dessa ave, que seria o consumidor terciário. E assim sucessivamente, até a gente chegar no topo da cadeia alimentar, beleza? Só marca comigo aqui para você não esquecer. Aquele que se alimenta primeiro dos produtores, vou abreviar, tá, galera? Consumidores primários.
consumidor primário. Mesma coisa para o peixe, consumidor primário. E aqueles que se alimentam dos consumidores primários, consumidor secundário e assim sucessivamente, tá? Não esqueça, nós estamos tentando entender como que a matéria e a energia produzido por esses seres vivos vai sendo passado de corpo de um ser vivo para o outro. Como que essa energia ela vai sendo transformada em energia térmica, em energia de funcionamento das células. As células precisam se multiplicar, as células precisam aumentarem de tamanho, as células precisam respirar, as células precisam produzir novas células produtoras, eles precisam gerar filhotes. Cada posição que esse ser vivo ocupa, nós dizemos que eles ocupam determinado nível trófico. Esses ocupam o nível trófico de produtores, esses de consumidores, né? Consumidor primário, consumidor secundário. Mas tem também um nível trófico no qual todos os seres vivos, mais cedo ou mais tarde, estarão submetidos, que é o nível trófico dos decompositores. Então, eu poderia puxar, olha só, setas, tá? Deixa eu melhorar a seta aqui. De todos os seres vivos. E eu posso afirmar que quando eles, ou um dia, se todos eles morrerem, fungos e bactérias irão se alimentar deles. Os fungos e as bactérias estão no nível trófico de decompositores. É um conteúdo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, como que ocorre o processo de decomposição dessa matéria orgânica. O que é muito importante, né? É muito importante se esses seres vivos um dia morrer, inclusive o homem, professor, inclusive o homem. Né? Depois que a pessoa morre, fungos e bactérias e outros seres vivos atacam o seu corpo, decompondo a sua matéria orgânica, eles também se alimentam, obtêm matéria e energia, e eles devolvem muitos sais minerais ao solo também. Tá? Então olha lá, os decompositores. O nível trófico dos decompositores, né? Os fungos e as bactérias, beleza? Finalizando o vídeo para que não fique muito cansativo, depois nós iremos estudar também as teias alimentares, e a gente vai entender melhor a diferença que tem nelas. Eu vou deixar para vocês assistindo outro vídeo, eu nem vou falar nada como que são as teias alimentares, eu só queria dizer uma coisa para vocês, que quando nós estudamos cadeias alimentares, ecologicamente nós precisamos entender que quando ocorre a extinção ou a morte em massa de alguns desses seres presentes em alguns desses níveis tróficos, ele pode afetar toda uma cadeia alimentar, causando sérios desequilíbrios ambientais. Imagina que todo peixe ele vem sendo retirado do rio, vem sendo retirado uma pesca de forma predatória, ou algum agrotóxico que foi jogado dentro do rio, ou esgoto, e o peixe vem sumindo. Aqueles peixes e aqueles animais que se alimentam de peixe, não só o ser humano, não só o pescador, mas aqueles peixes que se alimentam desse peixe vão ficar sem alimento. Assim, a mesma coisa, se são adicionados muito agrotóxicos nas lavouras e alcançam os ambientes naturais, as lagartas morrerem, as aves que se alimentam dela e os outros seres vivos vão ficar sem alimento, o alimento vai ficar escasso. Isso vai interferir em toda uma cadeia alimentar, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão ambiental da cadeia alimentar. Eu fico agradecido pela sua atenção, eu fico agradecido que eu sei que você está sempre dando like, que se você não se inscreveu no meu canal, eu sei que você vai se inscrever, ativar o sininho e mandem dicas do que eu posso melhorar. Espero que você tenha entendido, estuda bastante, todo dia um pouquinho, não cansa não, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, um abraço.